Conheça na entrevista de hoje com Dineu de Paula o que o Espiritismo nos propõe sobre o dever. Não perca! Olá, que bom que você está conosco. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. Hoje recebemos novamente nosso querido amigo Dineu de Paula e o tema da entrevista é o dever. Dineu, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos lá. O que se pode entender por dever? Depende um tanto do enfoque. Se for observar o dicionário, a impressão que se tem não é muito positiva, porque parece uma obrigação que deve ser cumprida, uma dívida que deve ser paga. Tem sempre o caráter de imposição, algo que não é voluntário e que eu estou no dever, realmente, como a palavra diz, o dever de fazer. Eu preciso fazer, embora não seja voluntário. E daí parece que o dever é um obstáculo à felicidade, porque afinal de contas ninguém gosta de fazer coisas obrigadas. E a ideia que se tem é que o que é bom ninguém precisa ser obrigado a fazer, ir no cinema, tomar sorvete, namorar, passear, andar no sol, ninguém precisa fazer isso. Só que ao mesmo tempo, como eu tenho o dever, o tempo que eu poderia gastar com coisas que eu gostaria, eu estou obrigado a fazer aquela situação, às vezes, a realizar aquele compromisso difícil. Só que daí também é preciso colocar qual é a concepção de felicidade que se tem, se o dever é um obstáculo à felicidade. Porque se for pensar o que seria ser feliz, não ter compromisso nenhum para atender, ter todos os sonhos realizados, reunir todas as condições, ser jovem, bonito, saudável. Só que isso simplesmente não existe. Essa concepção cor-de-rosa da vida, essas condições elas não se reúnem no planeta e mesmo que reúnam, a pessoa vai ter sempre algo de desafiador em sua vida. E até porque o conceito de felicidade varia de pessoa para pessoa. E a espiritualidade superior, na questão 922 do Livro dos Espíritos, trabalha com isso. Se não existe, digamos assim, a felicidade ela é muito dinâmica e não representa a mesma coisa para todo mundo e a felicidade completa não é possível, o que seria a felicidade possível na Terra? E aí seria que a felicidade possível seria a posse do necessário à vida do corpo, afinal de contas não tem como ser feliz com fome e com frio, fé no futuro e consciência tranquila. E nesse aspecto da consciência tranquila, evidentemente, entra o dever, né? Porque, afinal de contas, não é possível que eu tenha paz da consciência se eu não cumpro o meu dever, entende? Então, é incontornável que o dever bem cumprido, que traz a consciência tranquila, que dá paz à consciência, é um dos integrantes da felicidade. Apenas é preciso aprender a lidar com ele. Agora, só que o dever precisa ser identificado, né? Justamente. Isso eu imagino que seja bastante difícil. Pode ser porque os vícios dificultam, os vícios toldam o raciocínio, eles complicam o raciocínio. Nesse sentido, o egoísta, ele só tem direitos, ele nunca tem deveres. Ele é um credor do universo. Tá? Todo mundo tem deveres para com ele e ele não tem para ninguém. Da mesma forma, o orgulhoso se coloca em posição extremamente superior, então ele identifica falhas, ele identifica vício nos outros, ele dá lições de morais e ele não identifica o que compete fazer. Então você fica naquela situação do jovem que quer reformar o mundo, mas não ajuda em nada em casa, entende? Não arruma o próprio quarto, não tira o lixo para fora, ou que discursa em relação à desonestidade e cola na prova, copia trabalhos pela internet, ou a pessoa também, o adulto, o empresário, alguma coisa assim, que está sempre reclamando da desonestidade, bradando contra a vida política, contra os homens públicos, e sonega tributos, e fura fila, tem vários componentes que indicam o que seria, digamos, uma certa hipocrisia. Joana de Ângeles, ela diz que se pode medir o estágio de evolução do ser pela sua consciência de dever. Ou seja, quanto mais evoluído é o ser, mais ele tem facilidade para identificar o que ele compete fazer no mundo, e ele é submisso ao dever. E no Livro dos Espíritos, o espírito, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Lázaro, ele diz que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Então você veja,
Eu tenho especulações morais, eu acho lindo, justiça, compaixão, perdão, e o dever é quando eu sou chamado a colocar isso em prática. Então, é a prática do que eu acho bonito, o meu discurso bonito colocado em prática. E não é muito difícil de identificar o que me compete fazer se eu consigo despersonalizar um pouco a situação. Por exemplo, se um inimigo estivesse no meu lugar, o que seria decente ele fazer? Ou se eu estivesse no lugar do outro, o que eu gostaria que fizesse comigo? Então, se eu despersonalizo, eu posso pensar, uma pessoa honrada em meu lugar, o que deveria fazer? E daí o dever é isso, é eu colocar em prática todo o meu ideal muito bonito de honestidade, justiça, perdão e misericórdia. Imagino que o dever, bom, naturalmente, como você acabou de colocar, tem suas polaridades, então, né, de certa forma, encarado positiva ou negativamente, né? Então, minha próxima pergunta é sim, se o dever é algo positivo, mas nós vamos conversar isso após o intervalo. Fique conosco. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje nos traz reflexões acerca da visão espírita do dever. Acompanhe! Retornamos então com o nosso querido amigo Dineu de Paula falando sobre o dever. Dineu, antes da entrevista, deixei uma perguntinha, né? Se o dever seria algo... se existe uma polaridade, se é positivo ou negativo. Porém, vamos para o lado positivo. Então, o dever é algo positivo? A espiritualidade superior, ela tem uma frase que eu acho muito interessante a respeito do dever. Novamente, é o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o dever é o mais belo laurel da razão. Laurel é uma linguagem antiga que significa um prêmio. Então, quando a tua razão cresce, quando você adquire uma capacidade de compreensão da vida, você ganha um prêmio, que é a consciência do dever. Não é interessante isso? Porque às vezes parece, entender, algo que eu sou obrigado a fazer e o maior prêmio que a razão pode me dar é a correta identificação do que me compete fazer no mundo. E para entender isso, é preciso refletir a respeito das diversas encarnações que se sucedem. Porque muitas vezes esse dever, que é um prêmio para mim, ele vai justamente limitar o meu desejo. Porque o que eu quero fazer, frequentemente, ele entra em contradição com o meu dever. Eu quero descansar mais, mas eu tenho o dever de trabalhar. Ou, de repente, eu tenho uma fantasia de uma leviandade e eu sou convidado pela vida a me manter leal, a me manter fiel. Eu tenho vontade de levar vantagem, de enriquecer, e o dever me chama a ter outra conduta. Então, é essa eterna não, mas essa constante contraposição entre o desejo, tá, que a pessoa às vezes identifica como a fantasia, a alegria, e o dever que chama para o chão. Na verdade, antes da encarnação, o espírito faz uma programação e ele identifica quais são as suas áreas críticas, os vícios que ele adquiriu no passado, as leviandades que ele cometeu, e daí justamente ele programa deveres que o deverão manter afastado dessas leviandades. Então, quando eu identifico o dever, digamos, esse laurel, esse prêmio, é eu conseguir identificar o que eu devo fazer para me pacificar e para me libertar do ciclo das reencarnações dolorosas. Então é nesse sentido, às vezes essa contraposição entre o que eu sonho e o que eu preciso fazer. É a vida me convidando a romper com o homem velho e fazer o que é certo. Tá? Então, nesse sentido, vejam, as ilusões passam, tá? A vida passa, o que eu gostaria muito de fazer aos 20, aos 30, talvez aos 80, a hora que eu olhar para trás, eu vou pensar que foi muito bom que eu tenha resistido àquilo. Então essa ciência do dever, essa dignidade, essa submissão de fazer o que é certo, mesmo que seja difícil, isso é o que liberta a alma das encarnações dolorosas. Não deixa de ser um instrumento de paz, de felicidade e de progresso, né? Com certeza. Pois é, mas e aqueles com vida indigna? E aí, né? Como entender esse sucesso, então, que muitos têm? E assim, veja, nós não podemos... A ideia não é julgar ninguém, mas
sejamos ponderados, né? Puxa vida, quantos cometem realmente atos muito ruins e muitas vezes prosperam, assim, né? É difícil entender. Pois é. Bom, a respeito dessa questão de julgar, é impossível viver sem refletir, né? Então, esse julgamento, ele é necessário, até porque a gente aprenda, identifica o que não se deve ser feito, apenas o julgamento não deve ser severo, não deve ser aquela questão, digamos assim, da indignação, da revolta. A respeito disso, é preciso ter em mente que a justiça de Deus, ela vigora plena no universo. Deus é todo-poderoso, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele nunca perde o controle das coisas. Tendo em mente isso, a criatura ela pode focar muito mais no dever do que nos seus direitos. Afinal de contas, o mérito preside o destino no sentido das reencarnações que se sucedem. E evidentemente, como a liberdade é uma lei da vida, algumas pessoas, elas utilizam de uma forma bem indevida aquilo. Às vezes você vê, é a pessoa que vence uma causa na justiça mentindo, é alguém que bate o carro no trânsito e cai fora correndo, ou é o político que rouba, e daí você vê a aparente vitória. Só que em relação a isso é preciso ter em mente que a lei divina é perfeita e cuida de todos. Então não é preciso ficar com raiva, não é preciso se revoltar, um único pensamento pacifica: eles viverão. Todos viverão, ninguém escapa da vida e Deus nunca fica pobre de recursos para promover o reajustamento dos seres. Então, cada qual está construindo hoje o seu futuro e da lei divina ninguém escapa. Então, a minha paz eu estou construindo pela minha vida, as minhas dificuldades elas representam uma herança que eu fiz para mim e a minha paz do futuro também é a herança de hoje. Então, quem está cometendo atos indignos está tendo, digamos, uma ilusão, porque isso vai passar e a consciência vai ficar. Gineu, olha, mais uma vez, muito obrigado, de coração mesmo. E você, fique conosco, pois o programa continua. Até a próxima.